grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se eu caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar no alto da montanha e a fonte além, eu ouço amor morar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso lar, nessa manhã maravilhosa de domingo, onde temos mais uma oportunidade de estarmos juntos, de refletirmos, de aprendermos. Mais uma oportunidade incrível, né? Dentro do nosso processo evolutivo. Então estejam todos, sintam-se todos muito bem acolhidos, abraçados fraternalmente pela espiritualidade amiga que conduz essa casa e por todos nós encarnados que aqui também estamos, né? O abraço fraternal é um grande curativo nas nossas almas, no nosso espírito. Então sintam esse abraço fraternal. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. E eu gostaria só de lembrar rapidamente, né, aqui vocês têm estampado a página nossolar.matão, que é onde todos podem acompanhar o trabalho feito aqui aos domingos. Fica gravado para que vocês possam indicar, porque a gente sai daqui com aquela vontade, né, de dizer, puxa, fulano de tal não pôde estar, eu gostaria tanto que ele pudesse usufruir desse momento junto comigo, né, porque eu amei, porque foi tão bom para mim. Então existe essa possibilidade, e a gente tem espalhado isso e visto o quanto isso tem ajudado, né? Bom dia aos nossos amigos que já estão conectados, e a todos aqueles que quiserem depois indicar, tem aí o endereço, tá bem? Gostaria também de lembrar, antes da prece inicial, de todos os trabalhos da casa, com relação, de forma alguma, a exaltar o trabalho, porque não é esse o propósito, mas que sirva no sentido da divulgação de vocês, a todos aqueles que necessitam, né? É uma casa de socorro, de acolhimento, de amor, de convívio, de paz, que de segunda a segunda praticamente realiza trabalhos. Vocês podem usufruir disso tudo e indicar, e orientar, e convidar, e trazer irmãos, amigos, para usufruir disso tudo com a gente também, tá bem? Vamos então agora
nos concentrarmos antes da apresentação do nosso querido irmão e palestrante que está aqui conosco hoje. Nós vamos preparar ainda melhor o nosso coração e a nossa mente para receber todo esse acolhimento. Eu costumo dizer que às vezes a gente fica meio distraído, não é? A gente fica meio que perdido e esquece, se distrai, não vê a preciosidade de tudo que está à nossa volta. A gente não consegue às vezes, por distração, perceber o quão somos privilegiados, o quão somos amados, o quanto somos protegidos. Então vamos nesse momento nos permitir conectar com a sintonia da casa, tão preparada pelos nossos mentores amigos. Vamos nos permitir fazer uma limpezinha, né, interna, principalmente dos nossos pensamentos. Extrair todo o lixo mental, tudo aquilo que tem nos deixado aflitos. E vamos colocar a nossa mente em paz, o nosso coração. Vamos ser corajosos no sentido de traçar nossa fidelidade no nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre, irmão, guia, orientador. Vamos acreditar de corpo e espírito nessa presença divina, nessa proteção. Que não reste nesse momento nenhuma dúvida, nenhuma, do quanto temos essa proteção divina. Que nós sintamos nosso coração limpo, batendo forte, vigoroso, cheio de fé, e o nosso pensamento, que tudo que tome conta do nosso pensamento agora seja paz, serenidade, confiança, e que a nossa tela mental tenha como presente a imagem sublime e tranquila do Mestre Jesus. E assim ousamos fazer a nossa prece cantada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu já me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com certeza, agora nós estamos diferentes, né? Não tem como não ficar depois de uma prece assim, né? Depois desse bem-estar que a prece nos traz. E agora nós temos a satisfação, né? O prazer de apresentar um irmão que já esteve aqui há alguns anos atrás e hoje, graças a Deus, retorna para estar conosco. Vem de, vamos dizer que um pouco longe, não é? Está vindo lá do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, que é o Rony Maia. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, Rony, para que vocês saibam quem está aqui conosco hoje, o quão importante essa presença junto de nós, tá? E também quero, antes de iniciar a palestra, falar um pouquinho da obra que vai ser trabalhada, da disponibilidade dessa obra para vocês, tá? O Rony Ricardo Osório Maia recebeu orientações espíritas de seu pai, devido ao avô paterno ter sido adepto do espiritismo. Tornou-se espírita conduzido por mãos amigas no século passado. A partir da década de 90, tornou-se filiado à Associação Espírita Estudantes da Verdade, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Faz parte do quadro de sócios efetivos e da escala de palestras da referida instituição espírita. Além de Volta Redonda, participa do movimento espírita da região sul-fluminense e noutros estados também. É graduado em administração, com especialização em docência e gestão de pessoas. É autor dos livros Palavras de Consolo, Bastidores do Projeto Ione Pereira, Vida Futura, Lenitivo à Dor e, por enquanto, Recomeços, que, segundo a descrição, é inédito. Como eu já disse a vocês, o Rony esteve aqui, né, em novembro, 19 de novembro de 2015, né, e é muito importante a gente relatar que foi quando ele trouxe uma de suas obras, que é a obra Palavras de Consolo, e aqui em Matão, essa obra foi totalmente esgotada, esgotou-se a edição, né? Então, olha que interessante, que história legal que o Rony tem vinculado a Matão. E hoje, ele traz para a gente, né, o tema está exposto, assim como o livro, a capa do livro, essa preciosidade, uma fala voltada à sua obra Vida Futura, tá? E o Rony pede que nós destaquemos que essa obra, que vai estar à disposição de vocês depois, para que vocês possam adquirir, né, tem como toda a renda revertida a este lar espírita Irmã Zilá. É uma espécie de atendimento, né, de uma creche, de um lar de apoio para todos os nossos irmãos. Tá? Então, tudo aquilo que se conquista com a venda do livro é integralmente dedicado a esse espaço de acolhimento. E olha só, mantém 300 crianças, né, sob cuidados nesse espaço. Tá? A obra, é claro, cabe a ele falar, é para isso que aqui está conosco hoje. Tá? Nossa gratidão, Rony, por esse retorno, né, por essa preciosidade, por esse trabalho maravilhoso. Eu não vou discorrer mais sobre o tema, porque isso vai acontecer agora. Por favor, fique à vontade, o espaço é todo seu. Muito obrigada. Acho que não ligou. Bom dia a todos. Com a permissão de Deus, aqui estamos pela terceira vez na cidade de Matão e a segunda vez no Centro Espírita Nosso Lar. Desculpe um pouco a voz, mas devido ao tempo, à seca, alérgico, desde quando sou alérgico e um pouco rouco, mas estamos com condições de apresentar o trabalho a nós confiado. Temos também uma grata satisfação de estar pisando nas terras onde Cair Bachútel, que nós admiramos tanto. Há mais de 30 anos, quando lemos
uma das primeiras obras espíritas, Parábolas e Ensinos de Jesus. Em seguida, o bandeirante do Espiritismo. E novamente nas terras daquele o qual nós admiramos pela bravura, pela coragem, pela caridade e pelo trabalho, dedicação extrema ao Espiritismo, que hoje nós desfrutamos naturalmente na cidade de Matão. Então nós vamos apresentar o livro Vida Futura, obra essa pela nossa mediunidade, pela nossa inspiração, e que nós vamos descrevê-la a partir de agora. Não tem. É melhor. É melhor para apontar para lá. Então, como surgiu o livro? Ainda há pouco, Patrícia anunciava e comentava sobre palavras de consolo, bastidores do projeto Ivone Pereira. Sim, este livro, então, Vida Futura, vem a ser no momento do lançamento de Palavras de Consolo, 15 de março de 2015. 2 médios no salão, em Volta Redonda, no lançamento, o evento. O movimento espírita de Volta Redonda compareceu, nos ajudando, porque já era, desde então, destinado ao Lar Espírita Irmã Zilá, uma creche reconhecida e muito auxiliada pelos habitantes da cidade. Bem, e lá naquele dia, 2 médiuns, amigas, me chamaram, uma a uma mesa e a outra de uma mesa bem distante. Elas não se conhecem, não são do mesmo centro espírita, mas a primeira me dá o primeiro recado. Rony, teremos o próximo livro, e será sobre suicídio. Naquela euforia toda, fomos por uma outra mesa. Vários convidados, vários amigos, nova amiga com o mesmo recado. Aí temos que começar a pensar, o que será isso? Será isso mesmo? Passa o ano de 2015, em julho de 2015, a amiga Lúcia Gomes, da Livraria Girassol, do Instituto de Difusão e Estudo do Livro Espírita, Ivone Pereira, me chama, Rony, precisamos de um folheto, algo pequeno, para ficar durante a Feira do Livro Espírita de Volta Redonda no mês de outubro, porque lá passam muitas pessoas agoniadas, angustiosas, muitas das vezes chorosas intimamente, precisando de alguma coisa sobre suicídio. Precisamos colocar lá, veja o que você possa fazer. Ouvi o recado de Lúcia Gomes, essa querida amiga, e comecei a pensar, e logo a inspiração veio. Reúna parágrafos de palavras de consolo, condense-os, e terás suicídio, evite-o. E digo aos presentes, desde outubro de 2015, é igual fornada de pão. O que faz, acaba. Trouxemos, está aqui a cópia, encaminhamos também pelo arquivo, para que façam cópias, é distribuição gratuita. Precisamos acalmar, precisamos ajudar, e tem sido feito. Há 3 anos, ininterruptamente, está sendo trazido este folheto, que como surgiu então agora Vida Futura, exatamente com este trabalho que as 2 médios haviam anunciado. Em dezembro de 2015, a entidade espiritual Luiz, da equipe de Ivone Pereira, através da médium amiga Norma Sueli Lima de Oliveira, encaminhou a mensagem que sim, estava sob minha incumbência uma obra, um trabalho que abordasse o suicídio. E nós vamos só fazer uma primeira frase, que a última frase virá no final, quando nós encerrarmos. A colcha terá muitos retalhos. Então nós vamos parar por aqui. A apresentação é de Denise Correia de Macedo. Denise, autora, escritora das obras de Ivone Pereira, principalmente autora de Leila, a filha de Charles, recentemente lançada pela editora M, que aborda uma das vidas de Ivone não reveladas e agora chancelada e autorizada pelo plano espiritual, pelo autor espiritual Arnold Dinimier. Orson Peter Carrara, nosso prezadíssimo amigo de tantos anos, faz o prefácio da obra. Mensagens dos 2 médios já dito, Norma Sueli e o Roberto Fonseca, nosso amigo do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, traz a mensagem pela entidade espiritual Esther, a qual faz o fechamento da obra Vida Futura. E os direitos cedidos fazemos questão de enfatizar, destacar
e enaltecer o Lar Espírita Irmã Zilá, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, que conhecemos desde quando estava no papel. Somos amigos daquela que está à frente da liderança da condução dos trabalhos, que é Iliana Itaboraí. Somos amigos desde muito tempo, quando ela ainda tinha a intenção de criar o Lar da Criança Irmã Zilá, no papel. Então é uma obra que nós acompanhamos durante 20 anos, reconhecido, um trabalho generoso, como Patrícia anunciou ainda há pouco, para acalmar os nossos irmãos pequeninos na estrada terrena. Então é uma creche que ampara 300 crianças carentes, num bairro de muita carência, de muita penúria e muito sofrimento em Volta Redonda. Então está lá uma estrutura física e espiritual plasmada nas nossas terras volta-redondenses. Apenas o cartaz para apresentar ao público que esse livro foi lançado em 20 de agosto de 2017, em um momento de crise, e a minha amiga Elzinha, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, inspirada, médium, trabalhadora, me disse assim, dentro da Casa Espírita Irmã Paula, na mesma cidade, Barra Mansa: Rony, para o bem, não a crise. Nós lançamos 1000 livros em 20 de agosto de 2017. Repito, hoje nós temos uma caixa com 80 livros em Volta Redonda. Enfrentamos, viajamos, não insistimos, fizemos com o nosso coração para atender 2 causas: material às crianças, espiritual, o alento, o apoio, o conforto àquele que pensa, aquele que tem a intenção, ou aquele que já está programando um ato nefasto contra a sua própria existência, que é a autoeliminação ou suicídio. Denise Corrêa de Macedo nos apresenta e trouxemos este parágrafo escolhido. Caros irmãos, eis o livro como remédio ao viajor cansado que busca entender os porquês de seu sofrimento. Nele há o conhecimento que conforta o sentido de dar a entender os motivos das aflições e provas. Mais rápido se recupera aquele que sabe onde está o mal. Um dos parágrafos escolhidos da apresentação do livro. Nosso amigo Orson fala exatamente o que nós sentimos. Orson expressou com todo carinho, com todo desvelo, a causa, a Ivone Pereira e principalmente ao nosso maior propósito, levar esse livro adiante. E ele escreveu que nós realmente temos com ele o mesmo sentimento. O suicídio sempre me provocou uma imensa compaixão, numa mistura de lamento e tristeza profunda. Parece-nos que falhamos de alguma forma com a pessoa que desistiu da vida. Ao trabalharmos com esse assunto há mais de 7, 8 anos, ao ouvir jovens, ao ver pessoas no final das palestras com seus desabafos íntimos e pessoais, ou acompanhar reuniões mediúnicas, ou acompanhar relatos pela mídia, ou vivenciar nas nossas cidades, ou em minha cidade, especificamente em Volta Redonda, mais um caso de suicídio. É uma compaixão e lamento, é uma tristeza porque nós estudamos, nós vivenciamos, e pelo que traz a doutrina espírita, sabemos todos o que acontece, pois a vida segue, com aquele que eliminou em um momento de perturbação, de tristeza, e com toda consideração e respeito por essas entidades, que estão agora no nosso momento também no plano espiritual nos acompanhando, não sabedoras do que lhes aguardava. Porque a existência física e espiritual, ela segue, ela tem continuidade. Trabalhamos na introdução, então, a nossa base, Allan Kardec. E trouxemos na abertura o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Abrindo com a citação de Kardec, trazendo o encontro de Jesus e Pôncio Pilatos, aquele que indagava o mestre dos mestres, para uma possível condenação, e assim foi feito. E Pôncio Pilatos, naquele diálogo com Jesus,
E Jesus retorna a ele sob reinado, sob rei. Tu o dizes, mas meu reino não é deste mundo. Perturbando aquele homem que tinha o poder, mas que estava entre condenar ou não condenar, na dúvida, porque estava diante de um ser com alta sublimação. Perturbadíssimo, mas resolveu entregá-lo para a população, para a turma ensandecida, e resolveu então crucificar Jesus. Então Kardec abre todo o capítulo 2 imediatamente, buscamos ali então a referência para o nosso livro que estávamos trabalhando. E Kardec nos diz, Jesus claramente se refere à vida futura em diversas passagens. Então, vida futura começou a aparecer nas citações. Percebíamos então que aí estava o título, porque a vida segue. Seria um título, então, desenvolvido e apresentado para a obra. O ser imortal, todos nós, criados a um tempo, a uma época, a um ponto determinado para as nossas existências. E seguindo as fieiras reencarnatórias ou do plano espiritual, o ser inteligente, o espírito, que tem um propósito, seguir e evoluir. E fomos então trabalhando essas partes, estes fragmentos colhidos em um Evangelho, em o Livro dos Espíritos, buscando Leon Denis, falando da reencarnação para reforçar esse apóstolo do Espiritismo, trabalhador e disseminador do Espiritismo, e começamos a entrar num assunto que em 2015 era o auge, quando a obra estava sendo trazida às nossas percepções mediúnicas. O auge dos refugiados, como continua. Vários, 1 milhão de refugiados aportaram pelo Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, o continente europeu em 2015. Isso é estatística de logo no início de 2016. E começamos a fazer uma relação com a valorização da vida. Quantos tantos lutando para sair dos seus momentos opressivos, da guerra civil da Síria, ou da miséria por todo o continente africano em coletividades, em caravanas, em navios pesqueiros, barcos, botes infláveis, em péssimas condições, lutando por uma vida, para sobreviver, crianças sendo trazidas, para continuarem a vida física, por pais lutadores para tirar ou da possibilidade de serem sequestrados e virarem soldados, ou as meninas serem levadas para a prostituição infantil. Então é a luta pela vida, e quantos tantos, contudo, pensando em eliminar. Então começamos a fazer essa conexão, quantos buscando a sobrevivência e quantos pensando em eliminar. E nessas considerações fizemos então o remate da introdução, trazendo no final 2 seres contemporâneos de Jesus, que buscaram o suicídio justamente para sair da existência. O próprio Pôncio Pilatos, aquele que esteve frente a frente com o mestre e desencorajado resolveu levá-lo então para o veredito popular. Perturbadíssimo, passa o tempo. Quem nos conta é Emmanuel, no livro Há 2000 anos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele, destituído do poder lá na Galileia pelos mandos e desmandos com o povo samaritano, volta para Roma e perde todo o seu poder. Perturbado, e vai para as Gálias, hoje região da Áustria, aquela região da Áustria Suíça, e ali ele busca o suicídio como eliminação de sua existência. Nem o encontro com Jesus conseguiu mudar o ímpeto ou algum ponto de vista desse ser. O outro contemporâneo está em Crônicas de Além Túmulo, Judas Iscariotes, pelo enforcamento. Arrependido, dá o depoimento então Humberto de Campos, ou irmão X, através de Chico Xavier, nessa obra que acabamos de citar, Crônicas do Além Túmulo, dizendo então o que ele passava no plano espiritual. 15 séculos de depuração, já bem melhor, mas o pesar de seu nome ter ficado relacionado à terra, à traição, o traidor, mas já bem mais refeito e deixando-nos a nós o depoimento no livro já citado. Capítulo 1, eliminação da própria vida, o suicídio. Então fomos buscar a 4ª parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações,
exatamente Penas e Gozos Terrestres, a parte que fala desgosto da vida, suicídio e questões, 943 a 957, onde Allan Kardec vai desenvolvê-las pelos espíritos superiores com a forma e a maneira que lhe é peculiar, o codificador, de atender a todos os anseios e respostas de todos nós. Vamos desenvolver apenas a 943 e mais adiante a 957. A pergunta de 943. O que leva ou o que dá ao ser o desgosto pela vida? 3 respostas. Falta de fé, ociosidade e saciedade. Falta de fé, não acredita, como os ateus que vão se manifestar em reuniões mediúnicas, não acreditando em Deus, buscam a eliminação e se veem depois vivos. Ociosidade não se ocupa, vamos trazer esse assunto mais adiante quando falarmos de depressão. E pensamento vago à toa vai buscar outras alternâncias que não são bem-vindas, se ocupa com outras coisas mais infelizes. E saciedade nada lhe satisfaz, nada se atém, ou nada se apega, precisa se ocupar com isso, com aquilo, mas nunca sabe o que quer. 3 motivos seríssimos que levam ao desgosto e automaticamente ao suicídio. E o céu e o inferno, a segunda parte, exemplos suicidas, Kardec condensou e trabalhou com a sua equipe mediúnica, e o que nós trazemos, todos eles em síntese, mas buscamos então François Louvet, um ateu, um homem desencorajado lá no século XIX na França, com suas penúrias normais de todos nós, mas não aceitando a vida, desgostoso da vida, busca. No ancoradouro de Paris, sobe então uma torre e se joga dessa torre. E ali ele dá a manifestação, a equipe mediúnica de Allan Kardec, através do guia do médium, o espírito que acompanhava aquele médium, o depoimento, orai por mim. Porque ele já estava começando a se desembaraçar. Mas a queda ininterrupta, todo o tempo caindo da torre e encontrando os pedregulhos, destroçando um corpo e eliminando a sua vida pelo suicídio, era o último momento que ele trazia, como os demais suicidas, com cada um com seu último instante. É esse instante que é plasmado, que é demarcado, e é o que eles entram, então, em perturbação. E quando começam a despertar, é esse instante que eles vêm a revelar, orai por mim, pedindo ajuda, porque ele continua em queda sucessiva, que é o momento de Louvet. Um ateu que começa a pedir, sim, orem o que eu estou pedindo a Deus. É muito importante, por isso que trouxemos, escolhemos a destacar nessa parte, exatamente Louvet como os demais. E aí os clássicos, Romeu e Julieta e Ana Karenina. Romeu e Julieta, porque nós vamos lá na questão 956, quando Kardec fez aquela pergunta bem comum de sua época, como continua acontecendo no século XXI. Não igual, mas semelhante. E aquele que se mata na busca daquele que então lhe convivia com ele, ou a outra companheira, ou o companheiro, ou os afins, ou os namorados, o louco que se mata não sabe o que faz, nós já sabemos disso. Mas essa resposta é que demonstra agora, 956, que jamais terão esse encontro. Não terão justamente esse reencontro, que estarão realmente distanciados um do outro. Se matou na esperança de encontrar o companheiro ou a companheira, mas não vai ter namoradinhos e namoradinhas. E aí no mesmo céu e inferno, Senhor B, Senhor C e Palmire, que amantes de Senhor B se matam, tentando reencontrar e são trazidos à reunião juntos, e não se identificam, não se reconhecem, não se percebem. Aí a prova do erro, de encurtar na esperança de reencontrar. E Romeu e Julieta, o clássico de William Shakespeare, deixou para o mundo desde o século XVI, 5 séculos de tragédia shakespeariana, que filmes, novelas, teatros, ensinações estão aí mostrando para todos nós este clássico e este engano, pensando que buscando a morte. Rapidamente, Montecchi e os Capuletos, famílias opostas, Romeu e Julieta,
apaixonados, mas Julieta prometida ao outro, não se casa, fogem, formam um pacto, ela toma uma poção para ficar com a morte aparente. Romeu vai então reverenciar e despedir da Julieta, resolve então se matar. Ela acorda com a poção que ela havia tomado para aparentar uma morte, apoiada pelo Frei Lourenço. Já vê o Romeu morto, ele se auto-eliminou, ela pega a adaga e também se mata. E as famílias chegam e vê os dois jovens mortos, ou seja, um erro, e aí se reconciliam. Ana Karenina, um clássico de Leon Tolstói, uma jovem à frente de seu tempo, que sai da sua cidade para reconciliar o irmão lá em São Petersburgo, que estava com crise conjugal. No trem, ela encontra Vronsky, um capitão sedutor, um militar, uma mulher com pensamentos fora da rotina normal da Rússia czarista do século passado, século XIX, anterior, aliás. Resolve, então, ceder aos galanteios do sedutor. Casada com um filho, mas querendo uma aventura, cede, enfrenta uma sociedade preconceituosa de de princesas e príncipes, com os títulos que eles ganhavam pela nobreza. É banida da sociedade russa, não é aceita porque era uma adúltera. O marido a perdoa, mesmo assim ela resolve se aventurar com Vronsky, um sedutor. Tem uma vida fora da Rússia, vem para a Itália, sempre vivendo no anonimato, porque era uma adúltera. Tem uma filha com ele, mas perturbadíssima que ele atraía, ela não tirava isso de mente. Torna-se dependente da morfina. E com o tempo, ela não se dá mais conta do que estava acontecendo. E Vronsky, sempre viajando, deixou a carreira militar, porque vivia com ela. Repito, ela banida da sociedade russa, precisava se reintegrar, mas a sociedade a hostilizava, apenas uma amiga a apoiava. Passa mais o tempo, ela programa então seu suicídio. Por quê? Antes, quando ela havia chegado em São Petersburgo, vindo de Moscou, na gare da estação, ela viu a locomotiva se movimentar e o maquinista morreu com o atropelamento. Ela plasmou aquilo em sua memória e com uma premonição foi o que ela programou para então eliminar a sua vida. Ela vai para uma estação em busca de Vronsky, pega a maletinha, vai para o trilho e fica aguardando a máquina se movimentar. Quando a máquina se movimenta, ela se arrepende. É tarde demais. Ela é atropelada e ela termina. Um clássico, 2 volumes, 8 partes. Condensamos apenas a parte que fala de Ana Karenina, que induziu várias jovens do século passado com uma das vivências de Ivone do Amaral Pereira, quando fora Leila, a vida anterior a Ivone, leu esse clássico, como várias jovens, e é o peso que Leon Tolstói tem no plano espiritual de ter induzido várias meninas, os jovens, a buscarem o mesmo papel, ou a mesma providência que a sua heroína Ana Karenina. E é com ele que nós terminamos com a citação, o capítulo 2, na mensagem que ele deixou através de Ivone no livro Ressurreição e Vida, falando na imortalidade da alma. E a questão 957, Kardec fez a pergunta: qual em geral a sensação ou como encontra o espírito suicida no plano espiritual, quando ele se dá conta? Então, muito geral são as repercussões que se dá ao espírito. Variam de um para outro, variam muito. Mais uma está em itálico em diversas traduções do Evangelho, de O Livro dos Espíritos. É geral a todos. O desapontamento, porque se vê, como Louvet, e com todos que estão sendo descritos em O Céu e o Inferno, ou em outras mensagens, sim, a vida continua e eu estou vivo. É o relato comum a todos os suicidas quando despertam. Capítulo 2, causas do suicídio. Aí nós fomos buscar exatamente em 2014, começou a campanha Setembro Amarelo. Vamos fazer apenas um recorte e comentar.
venha a ser um movimento que começou nos Estados Unidos. Um jovem com um carro amarelo buscou o suicídio. A família, vendo toda aquela situação, resolveu fazer um trabalho diferente. Por todo o território americano, distribuiu mensagens. Quando você estiver triste, acabrunhado ou pesaroso diante da vida, peça ajuda. Então a família fez um grande trabalho de prevenção. A ideia foi encampada justamente pelo CVV, Centro de Valorização da Vida. E para o Brasil, ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e CFM, Conselho Federal de Medicina, devido à OMS, Organização Mundial da Saúde, um dos órgãos da ONU, ter abraçado a causa como um problema de saúde mundial. Precisa ser feito alguma coisa. Ajudar. E para o Brasil veio a cartilha, e digo a todos os presentes, facílima de baixar em download, está na internet. Como estamos em transmissão, vamos falar bem pausado. Suicídio, informando para prevenir. É uma cartilha com acesso gratuito a todos, ou para leitura digital, virtual ou visual, ou impressão para tê-la consigo e reler. E lá estão todos esses quadros, à luz da ciência, à luz da medicina e principalmente da psiquiatria, que é a depressão, um dos maiores motivos que levam irmãos nossos a buscar o suicídio. Uma tristeza profunda, a melancolia, que Kardec trabalhou também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, através da entidade espiritual François de Geneve. Que é a depressão em alto grau, a melancolia do passado, que é uma tristeza profunda, a pessoa se abate, se entrega, não quer mais. E triste e arrasada, ela se fecha. Daí o termo depressio, do latim, fechar para dentro, se comprimir, não abrir mais as janelas, as cortinas e deixar o sol entrar. E aí entra o índice maior das estatísticas mundiais pelo suicídio. Depressão. Mal do século, conforme está no site de vários médicos, e trazemos então a referência no site que visitamos, o Dr. Drauzio Varela, falando tão bem sobre depressão. Todas as faixas etárias, principalmente dos mais vividos, com mais de 40 anos, mas atinge também as crianças, os jovens e adolescentes. Precisamos cuidar, ter um olhar atento, convidar a uma leitura edificante, mostrar as razões, respeitando os credos religiosos, mas suicídio é propagado há tantos séculos, é tabu ainda pelo pensamento de alguns, mas é necessário falar. É preciso demonstrar, porque vejamos quantos índices que estão lá nas estatísticas mundiais, principalmente por causa desses transtornos que nós vamos apresentar em sequência. Depressão, já comentado, há tratamentos, há os antidepressivos, o acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, se for o caso. Transtorno bipolar são alternâncias dos neurotransmissores nossos, no nosso cérebro, ora injetando alegria, ora tristeza. E nessas variações, a pessoa, nesses graus maiores, pode buscar o rompimento com a vida, ou na euforia, ou na tristeza. Transtornos mentais, estamos em uma casa espírita, são as influências, as ideias que vagueiam e adentram o pensamento humano. E muitas das vezes temos que policiar, pensar que não é nosso aquela ideia. Estamos sendo sugestionados a pensar diferente. E esses transtornos podem justamente dominar e levar a pessoa com uma ideia, buscar a eliminação ou a autoeliminação. Esquizofrenia, sabemos que há mediunidade. A pessoa vê entidades, convive com elas, confabula, dialoga, tem nomes próprios e aquela conversa. Para o caso da internação, como nos casos anteriores, acompanhamento clínico. Mas no caso da esquizofrenia é preciso um cuidado maior devido aos surtos. E nestes surtos, muitas das vezes, é ali que a pessoa pode romper definitivamente com a sua existência, se matando, se eliminando. Os transtornos agora vão ser mais ligados à parte de drogadição. Quando a pessoa se entrega ao mundo das drogas e não responde mais por ela,
pelos seus pensamentos, pelos seus atos, pelo seu comportamento social de uma maneira geral. Como? Como isso acontece? É provado para todos nós que nós somos montados organicamente para vivermos de uma forma sadia. A partir do momento que nós vamos ingerir substâncias nocivas à nossa composição orgânica, os órgãos vão reagir em defesa. Mas com ingestão em alto grau, muitas das vezes nós vamos desequilibrar a nossa parte orgânica, ou parte do cérebro, ou a parte, toda a região do estômago, alguma parte, ou coronária, alguma parte reagirá. E aí, nesses momentos, mais uma vida ceifada, antecipadamente, chamado suicídio indireto. Antecipa, através de buscas as quais acarretarão a eliminação antecipada de uma existência que teria um curso programado. Direto, quando a pessoa vai pelo enforcamento, pelo tiro, a queda de uma altura, como acabamos de escrever Louvet, ou outros meios que elimina abruptamente, é o direto. Indireto são essas causas, principalmente pelos vícios, desregramento. E outras causas, bullying, desemprego, a nossa sociedade convivendo com isso. Estamos em São Paulo, com o metrô, com as malhas do metrô, com altos índices de pessoas que se jogam. No país, o estado com maior índice de suicídio é Rio Grande do Sul. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, conforme as estatísticas dessa cartilha. O suicídio é um assunto que já esteve e está e estará exatamente nas mentes de muitos seres, desde quando o mundo tem as suas civilizações. Tabu porque dizem que não deve se falar. Todas as filosofias e religiões sérias valorizam a vida, e o Espiritismo vem e faz mais. Analisa, esclarece, explica, avisa e consola com os próprios suicidas. Demonstra, convida-nos a reflexões e deixa-nos a decisão através do livre arbítrio. É de cada um. Mas, acima de tudo, instrui. E aos que perderam os seus entes queridos pelo suicídio, consola, avisando-nos. Prece é o único recurso em nossas mentes. Exemplos: Alberto Santos Dumont, Getúlio Dornelles Vargas, Ivone do Amaral Pereira. Ivone, na Seara Espírita, conta-nos 2 vidas perdidas pelo suicídio. Em O Drama da Bretanha, pelo Espírito Charles, como Andréa de Guzmán. Em Recordações de Mediunidade, ela coloca apenas o L, obra de cunho autoral, orientada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Mas em Leila, filha de Charles, então vem a descrição, através de Denise Macedo, através de Arnaud Nimier, a vida de Leila, que se perdeu através do suicídio. 2 existências computadas em uma grande tarefeira da Seara Espírita que não se fez de rogada. Descreveu-se e nos apresentou: sim, errei muito, agora estou no outro trabalho, alertando, consolando, auxiliando, e continua em espírito com sua equipe a prevenir. E um olhar mais atento de Ivone, como ela foi Leila jovem que suicidou. Um trabalho maior agora, conduzido principalmente aos jovens. Este é o seu maior cuidado, a sua maior preocupação, como ela nos diz em mensagem, através de Norma Sueli. Precisamos alertar a esses jovens contra essa insensatez. Não podemos deixar que esse jovem chegue de novo a este vale. É um dos pedidos a nós, pela nossa querida amiga de todas as horas, Ivone do Amaral Pereira. Então precisamos ajudar. Vamos lembrar Santos Dumont, um suicida. Muita história não contou, muita coisa a história omitiu. Mas Alberto Santos Dumont, um ser depressivo, já era assim. Mas quando viu sua invenção ter sido criada por ele e utilizada na Primeira Guerra Mundial, ele que já era uma pessoa arredia da sociedade, não casou, não teve filhos, começou a se perturbar ainda mais. A família traz então
não com família montada, mas a família, os parentes, vamos colocar assim. Ou faz com que ele retornasse de Paris, onde ele é condecorado com vários prêmios, ele volta para o Brasil, vem para cá, para São Paulo, década de 30. Aqui em São Paulo, rebeliões e motins contra o governo Vargas. Ele ouvia os aviões e ficava perturbadíssimo. O que faz então seus parentes? O que eles providenciaram? Jorge Santos Dumont retira-o daqui e leva para o Guarujá, no litoral, para que ele ficasse lá instalado em um hotel, afastado de tudo, mas ele continuou a ouvir, porque ele havia plasmado o barulho das aeronaves e arrasado por saber que sua invenção estava sendo utilizada para eliminar vidas. Ele, no quarto de hotel, esperou Jorge sair, vai para o banheiro, amarra 2 gravatas e ali ele terminou sua existência através do enforcamento. Este livro chama-se Ícaro Redimido, por Gilson Freire, através do Espírito Adamastor. Foi necessário no plano espiritual uma providência que a maioria dos suicidas, quando começam a despertar, fazem. A oração. Ele pediu a Maria, mãe de Jesus, e ele foi socorrido, porque os benfeitores já estavam no vale e o retiraram para o refazimento e o começar de sua reconstituição pelo perispírito. Com essa região lesada foi necessário aqui, na região da glote, todo um trabalho de traqueostomia, um tratamento da terra que também continua no plano espiritual pelos médicos. Trabalhando para a reposição dessa parte estrangulada, foi necessário uma reencarnação em 3 meses, em fase embrionária, através de uma prostituta que tinha uma relação com vidas passadas. Empresta o ventre para esse espírito apenas em 3 meses começar a recomposição na região lesada, no perispírito, logicamente no corpo anterior, que repercutia no espírito, que é a inteligência. Passa o tempo, o livro é longo, ele refeito, começa a vir nas caravanas, a ajudar a acudir os soldados, os combatentes na Segunda Guerra Mundial. Mesmo acompanhando os aviões nos bombardeios, mas mais encorajado a servir, porque mais despertado, ele se colocou às frentes do trabalho, programando a próxima reencarnação. Getúlio Dornelles Vargas, primeira reencarnação no Brasil, um líder, um homem que tinha toda uma bagagem para ter pulso e poder, vem para o Brasil, 15 anos no poder. Vamos encurtar, e o livro chama-se Getúlio em 2 Mundos, pelo espírito Essa de Queiroz e a médium Wanda Canuti. Primeira parte histórica, segunda parte, ele no plano espiritual, tal qual Santos Dumont. Em 1954, ele sai da história brasileira, no Catete, no Rio de Janeiro, no seu governo, onde era pedido a ele que renunciasse. Ele resolve ir para o seu quarto, com uma arma, deixa uma carta na ação. Saio dessa vida para entrar na história. Sim, nessa história. Porque ele deixou uma outra carta, através de Wanda Canuti, pelo espírito Essa de Queiroz, no livro Getúlio em 2 Mundos, pedindo perdão a Deus. De uma outra maneira, uma nova carta. O ateu, redimido, recomposto, se colocando então na possibilidade de uma futura reencarnação. Porque o tiro, que havia lesado toda a região coronária, tal qual Santos Dumont, com enforcamento, com toda a repercussão, com todo o trabalho de refazimento, todo o apuro dado pelo plano espiritual benfeitor, com essa região já bem mais restabelecida, ele saído do hospital e já naturalmente com conhecimento de tudo e de uma maneira complacente, menos autoritário, menos egoísta, pede então para voltar dentro das programações reencarnatórias, um planejamento reencarnatório futuro. E as vidas de Ivone já citadas, como Leila, como Andréa de Guzmán, mas em Recordações da Mediunidade tem um belo texto, através dela, por Charles, falando então de todo o trabalho que esse pai de várias existências, de esse companheiro de várias vidas, tinha com ela na existência, como Ivone do Amaral Pereira, a aconselhando, a ajudando exatamente a seguir, sem falhar, como já havia falhado tantas outras vezes. Mas mais do que destemida, com o apoio inenarrável de Dr. Bezerra de Menezes e de Charles.
No capítulo 3, Efeitos do Suicídio, retornamos então com os personagens Alberto Santos Dumont e Getúlio Vargas nos itens. Armas de fogo, trazemos os efeitos já citados, exatamente como eles sentem o sangue a escorrer, ou a pressão do tiro, ou a região comprimida, quando começam a despertar. É o mesmo estágio, é o último momento derradeiro. E demarcado em pensamento. Se foi o tiro, é isso que quando ele descobrir, redescobrir, despertar, acordar, é a sensação que ele tem naquele momento. O enforcamento é a região oprimida. Essa região estrangulada, rompida, é isso que o Espírito vai trazer naquele momento, quando ele começar da mesma maneira a entender. Explosão foi o que mais nos chocou. Para estes itens, buscamos também uma obra chamada O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, aqui da região do estado de São Paulo, pela editora M. A explosão, Pinheiro traz o caso da granada. E buscamos, então, os homens-bomba. E é assim mesmo, homens no plural, bomba continua no singular. Países que nós acompanhamos radicais no mundo muçulmano, no Oriente Médio, volta e meia um homem se destina a entregar a sua vida por uma causa. Corpo todo com baterias, fios amarrados, a família é indenizada, acreditam nessa possibilidade, os radicais, principalmente islâmicos, e lá vai para uma aglomeração onde tem muitas pessoas, principalmente sinagogas, mesquitas, movimentos populares, e vai aquela pessoa se entregar para, com uma explosão, levar tantos e ele da mesma maneira. No plano espiritual, é que nós veremos agora, no nosso detalhe, resumido, o que é misericórdia. É preparado no plano espiritual pelos benfeitores, médicos, geneticistas, enfermeiros, todos envolvidos nesta recomposição, um molde de como seria aquele corpo estraçalhado, explodido. Porque quando ele desperta, ele está ainda num transe total, ele não tem concepção. Quando ele começar, ele não vai ter noção do que aconteceu consigo. O último momento é o boom, a explosão. Para ele começar a se reanimar e ter, então, uma fluidez, vamos colocar assim, do corpo perispirítico ou do espírito reanimado, é preciso vivificar, colocar fluidos neste molde, condensando fluidicamente, para dar ao espírito que está adormecido ou perturbadíssimo a noção de como era seu corpo para reanimado se revitalizar e programar as próximas reencarnações, com certeza com a falta de um membro, uma legião, isso tudo com o olhar soberanamente justo e bom do Criador. Quando encontramos irmãos nossos com atrofias, não dizemos que são todos, com atrofias, com aleijões, antigos suicidas, que pedem, que aceitam este planejamento reencarnatório, para começar em suaves prestações, o pagamento da dívida contraída. Porque é dito, e repetimos, o suicídio é uma infração à lei de Deus. Que além disso tudo, um pai com extremo amor aos filhos dá uma chance para recomeçar de uma forma não tão impactante quanto nós pensamos. O Espírito escolhe essas programações. Memórias de um suicida, o clássico trazido pelas mãos e a psicografia de Ivone Pereira, pelo Espírito Camilo Castelo Branco, suicida porque não admitia cegueira em Lisboa, Portugal. Volta para o plano espiritual com um tiro, como os demais suicidas que estão com ele no mesmo hospital, Maria de Nazaré, no plano espiritual. Aceita, depois refeito, a nova vida. Voltaria para viver 60 anos, 40 anos enxergando, 20 anos se tornaria cego, ou seja, a cegueira continuaria na nova existência. E médium, ele aceitou, ou ateu. Retaliação, nós sabemos que retalhar é cortar. Vivemos em Volta Redonda, Barra Mansa,
Barra do Piraí. Volta e meia a linha do trem e sabemos, mais uma pessoa se atirou no trem. E ele vem apitando, a cancela é abaixada, ou seja, há um movimento, mas mesmo assim, ou é um carro, ou é uma pessoa que se atirou na linha do trem. Retalhar é cortar, é perder. Estamos repetindo o termo. Então, muitas das vezes é ali e vai ficar no espírito essa sensação da perda do braço, a falta do braço que ele faz quando despertado no socorro, no pronto socorro espiritual, ou no hospital, ou na ambiência que ele é recolhido, quando ele tem noção e resgatado do seu sofrimento como suicida. E os relatos de Ivone, principalmente o recado às famílias, o recado principalmente aos pais e mães pesarosos que ouvimos tantas vezes, que nos aguardavam nos finais das palestras, com uma pergunta só: e o que eu faço com o meu filho de 14 anos, ou meu filho de 15, ou a minha jovem filha de 16, e as histórias eram bem variadas. E aquelas lágrimas em cada mãe, ou em cada pai, ou individualmente cada um que vem até nós. Nós só conseguimos responder com uma palavra a todo o público presente: prece. É o único alento, é a maneira e o lenitivo a estes seres que partiram, como está em memória dos suicidas ateus, como os outros ateus que vêm nas mensagens psicografadas através dos médiuns. Orem por mim, porque ele também já começou a orar. E há um ser generoso, superior, que afaga todos os suicidas, que tem um trabalho belíssimo no plano espiritual, a pedido: Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que construiu o Hospital Maria de Nazaré para abrigar, recolher e dar a sustentação para que os espíritos suicidas comecem a se revigorar e a começar novos estágios reencarnatórios depois de doutrinados, restabelecidos e acalmados em suas repercussões pelo suicídio. No hospital, com várias alas, vários departamentos, Hospital Maria de Nazaré e a sua grande falange chamada Legião dos Servos de Maria. Uma hora é demarcada no plano espiritual, lá no Hospital Maria de Nazaré, tudo para, como aqui também. 18 horas, hora do Ângelus. E achamos muito bonito ontem, como na nossa cidade, lá em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, quando às 18 horas ouvíamos a badalada, 6 badaladas do relógio. É hora que o mundo cristão para e ora a nossa mãe maior. Da mesma maneira acontece no Hospital Maria de Nazaré. É hora de entoarmos os nossos pedidos, principalmente aos suicidas. Fica de cada um a nossa proposta, a nossa intenção. Vamos concluindo o capítulo 4, precisamos consolar e acalmar. Se é um livro com cunho espírita, precisamos trazer então o espiritismo e seu papel na nossa sociedade. O Consolador, do capítulo 6, o Cristo Consolador, de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec trabalhou as 4 instruções dos Espíritos, que é o Espírito da Verdade, e as 4 orientações trazidas de cunho do próprio Kardec. Então vamos desenvolver o valor da oração que nos é pedido em diversos momentos do Evangelho. É a prece o melhor meio, a melhor forma de acalmar essa mente em total perturbação. Ou os encarnados que vêm às nossas mentes, para que o próprio anjo guardião deste ou daquele possa lhe incutir boas ideias, lhe acalmar, lhe favorecer um pouco mais as provas da vida, que não são fáceis, nós o sabemos. E aí vem o exemplo do ateu Jerônimo de Araújo Silveira, que estava na mesma ala junto com a Camilo Castelo Branco, Mário Sobal, Belamindo e o João da Azevedo. Então, eram 5 suicidas resgatados, repetimos: Camilo Castelo Branco, Jerônimo de Araújo Silveira, Mário Sobral, Belarmino Queiroz e João da Azevedo. Portugueses que pelo suicídio, Camilo e Jerônimo pelo tiro. Mário Sobral
pela morte através do Berlamino pelo corte dos pulsos, Mário Sobral pelo enforcamento e o João da Azevedo pelo envenenamento. Todos 5 resgatados. E Jerônimo, que nós vamos trazer a descrição, que tem 2 partes no Memória Suicida, na primeira parte, e na segunda parte sobre Jerônimo. Endividado em Lisboa, recorre ao suicídio, através de uma arma. Deixa a família desolada, na penúria. No plano espiritual refeito, ele descobre, porque ele, a pedido, ele vem a Lisboa e vê sua família como em total perdição. A esposa Zumira e a filha Margaridinha no cais da Ribeira na prostituição. O filho preso no continente africano por causa do roubo. 2 filhas, Arinda e Margarida, e a Margaridinha trabalhando com a esposa Zumira no cais do porto. As outras 2 filhas trabalhando e vivendo problemas sérios como serviçais. Ele, arrependido de ter visto a miséria que as deixou, não pensa de outra forma, quer reaver tudo, não tem como, ele é um espírito suicida. Desesperado, ele não poderia mais voltar para a ala que ele estava, da enfermaria. Então ele é colocado no isolamento para começar a se recompor através da assistência do Espírito Miguel de Santarém, para começar a reavivar ideias mais edificantes, num ser revoltadíssimo, rebelado com o que ele havia feito, mas era tarde demais, já estava num processo fora da matéria. Ele então consegue se reeducar com assistência continuada. No final, ele está orando a Maria de Nazaré, pedindo intervenção à nossa mãe, como diz o texto. Orei como jamais havia orado. Pedi à mãe de nosso Redentor assistência para os meus filhos. E ele conseguiu. Margaridinha é trazida para o Brasil como empregada doméstica. O filho em continente africano consegue a liberdade vigiada, não fica preso mais, mas fica no mesmo continente, no degredo. As 2 filhas conseguem se reequilibrar e Zumira, apesar dos enganos e tropeços, continuou a sua estada reencarnatória. Mas os filhos, que eram a sua preocupação, conseguiram a intervenção através dos benfeitores e os encarnados conduziram na terra o seu pedido para restabelecer a família que estava em total sofrimento e total miséria. Um ateu, repetimos, passou a orar, a pedir e foi atendido. E o acolhimento na casa espírita, tantos anos no espiritismo, o que ouvimos, o que presenciamos, as histórias são vastas, são várias, são inúmeras. A mesma em cada ponto pelo país onde há uma casa espírita. E uma frase que uma amiga nossa, presidente de uma casa espírita, que tem a nossa grande estima, ela fala essa mesma frase para mim, sempre quando há reencontro dos seus casos, que ela teve de abrir mais um dia de atendimento fraterno naquela cidade devido ao alto número de candidatos ao suicídio. E aí nós só vamos descrever a região sul-fluminense, onde vivemos. E ela me disse, Rony, dizem assim sempre, aqui é a minha última esperança. É muito triste. Irmãos nossos, semelhantes, como nós, batendo a uma porta de um centro espírita, dizendo, me socorre, porque se eu não conseguir, eu não saio daqui, não vou viver. Os dramas mais variados, mas o mais forte, nós vamos trazer como relato. Estávamos com uma palestra, e na primeira cadeira o rapaz chorava muito. Chorou o tempo todo da palestra, cujo tema era Deus. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. No final da palestra, a companheira que estava do lado dele resolveu vir conversar conosco, ele já tinha acalmado, parou de chorar. E a história, resumidamente, é esta, que tem a ver com acolhimento na casa espírita. E ela se repete, e essa história continuará, porque valerá neste momento lembrar, ouça, se permita ouvir bons conselhos, porque na casa dela ela lembrava o tempo todo deste amigo.
Lembrando tanto dele, ela resolveu sair, ela iria à palestra. Ela muda o curso, a trajetória do seu automóvel. Quando ela se viu, ela estava na porta da casa dele. E entrou. Quando ela chega, mas como é que você sabia? Mas sabia do quê? Eu ia me matar. Ela leva aquele impacto, aquele susto, vem comigo. Vem agora comigo. Ela o coloca no carro, leva-o para ouvir a palestra. Estava tudo organizado pelos benfeitores espirituais. Ele ouve a palestra e chora compulsivamente, arrependido, a saber de um Pai de amor e bondade, que vela por todos nós, através desses grandes mensageiros do bem. E todos nós temos o nosso particular, o amigo espiritual ou anjo, o guardião, a guardar-nos. E essa amiga inspirada, conduzida, foi lá e socorreu mais um. E outros tantos. E as histórias se repetem, as histórias continuam. Daquele que estava vindo pela rua e quando viu, entrou na casa espírita e vem nos falar no final, estava pensando já tarde nisso. E eu não sei como eu entrei aqui, a palestra foi sobre esse assunto. O outro que estava esperando e dizendo que estava depressivo, choroso a tarde toda, minha amiguinha passa e me traz a palestra. Eu nunca tinha ouvido nada sobre espiritismo. E eu estou chorando o tempo todo, porque tudo que o Senhor acabou de falar serviu para os meus pensamentos ficarem um pouco melhores diante da vida. E para essa pessoa, lembramos agora um item muito importante. Perguntamos a ela, você conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Ela falou, não. É o primeiro dia que eu venho à casa espírita. E essa casa faz a distribuição de um Evangelho segundo o Espiritismo e de o Livro dos Espíritos. Fomos lá e buscamos e já trouxemos aberto, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, e já deixamos aberto e mostramos aquela pessoa, uma jovem, prece 12, 13 ou 14, já está pronta se você precisar, ao seu anjo guardião. E o livro foi cedido, gratuitamente distribuído. É mais uma jovem, é mais uma oportunidade de acalmar um coração que tem tanta vida pela frente. Então vamos concluir com as considerações finais aos pais e principalmente os familiares, o luto, que ainda guarnecem o ambiente com os mesmos itens ou objetos, o apego. É melhor doar, separar, passar adiante. Muitos ainda ficam presos nessas ambiências, ainda estão lá quando se redescobrirem, quando despertarem. É melhor limpar, modificar, desanuviar. Continua a prece, continua a oração, continua o pedido, mas mude os ambientes. Tente se conformar apesar da dor. Mas se esforce para desvincular o ambiente doméstico daquela ligação. Veja os retratos, relembre e repetimos, ore, ore muito, mas mude para não atrair o espírito quando ele descobrir-se. Então, o nosso cuidado, o nosso respeito, acima de tudo, aos familiares de um suicida, aos depoimentos que já ouvimos, que ainda ouviremos, mas da nossa parte, acima de tudo, um zelo muito grande com este assunto. Quando recebemos a incumbência, pedíamos em prece todo o tempo que o livro o acalmasse, orientasse e consolasse, que jamais tocássemos em feridas. Quem somos nós? Com muito zelo, repetimos, com muito cuidado, porque isso é foro íntimo, é da pessoa, é um erro, é um delito, mas quem somos nós para julgar? Então temos que ter muito cuidado ao abordar, ao descrever e ao divulgar um tema como é o suicídio. É o compromisso com a vida, que não é só nosso, são dos formadores de opiniões, são dos profissionais de saúde, são dos professores, são todos aqueles que estão prontos ao atendimento fraterno, ou os comuns pela sociedade que ouve e que cede o ouvido. Passe a escutar. Deixe a pessoa desabafar. Nas deixas,
faça seu à parte, seu comentário, mas a maioria quer falar, ameaçam, eu vou me matar, estão programando e podem levar a efeito. Mas escutem de uma maneira geral, se permitam ser voluntários, como faz o belíssimo trabalho do Centro de Valorização da Vida, telefone 188 em todo o território nacional, CVV. Estão lá prontos, treinados para ouvir. E nas inserções, mediar, acalmar. Uma instituição que não é com cunho religioso, mas que faz o mesmo trabalho que nós espíritas, no acolhimento na casa espírita, fazemos. Ouvir, orientar e, acima de tudo, acalmar. Este é o compromisso com a vida que segue, com a vida futura, e as citações que foram mostradas para todos nós, todo o tempo do livro. O termo vida futura vinha se repetindo e aparecendo. E vamos concluir com a poesia chamada Consolai, pelo espírito Antero de Quental. Vamos fazer apenas uma breve síntese dele, para concluirmos então o nosso trabalho desta manhã. Apenas uma demonstração que traz o anexo 1, a prece para um suicida, de número 72. Acabamos de comentar, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os demais anexos, a agenda de palestras por onde percorremos durante 1 ano e meio. Estivemos até aqui em Matão, numa comunidade espírita Caribachuda, com o tema Memórias de um Suicida. A lista de nossos queridos amigos, inúmeros amigos a nos apoiar há tantos anos, o nosso agradecimento sincero e fraternal, eles nos conhecem, sabem disso, do nosso apego a esses amigos queridos que nos encorajam, os encarnados e também os desencarnados que nos apoiam na tarefa. O Lar Espírita Irmã Zilá ganha uma página, como já mostrado por Patrícia, mostrando o trabalho social dessa creche, um trabalho para ajudar os encarnados. E as referências bibliográficas, as obras consultadas para a compilação da vida futura. Antero de Quental, suicida pelo seguinte: tinha um transtorno bipolar contemporâneo de Camilo Castelo Branco, lá em Lisboa, século XIX, apenas 49 anos. Com o transtorno bipolar e as alternâncias, ora euforia, ora tristeza, resolve então, numa dessas crises, ir para um banco de uma praça. E com uma arma, com um tiro, ele eliminou sua existência. Refeito. Reprogramou-se junto aos demais poetas, lá quando Chico Xavier começa a receber as primeiras cartas, as primeiras poesias e aquela fila de poetas, e as duas poetisas, Alta de Souza e Carmen Cineira, para justamente trazer à terra, a todos nós, o consolo, a orientação, ele que vivenciou o suicídio. E é com esta poesia, Consolai, que nos foi autorizado pela Federação Espírita Brasileira para que pudéssemos, em papel escrito, ou seja, de uma maneira expressa, que pudermos utilizar em nossa obra, a obra Consolai completa, porque a obra completa tem que se pedir autorização ao autor, e conseguimos e obtivemos. E Antero de Quental nos diz assim: se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente, a dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, iria em altos brados libertar corações escravizados sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estáis na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal de outros mundos. É com essa poesia de Antero de Quental que vamos encerrar, relembrando então a mensagem do Espírito Luiz, trazido por Norma Sueli a nós,
em dezembro de 2015, que nos dizia que sim, estava em nossa programação a incumbência de um livro sobre suicídio. A colcha teria muitos retalhos, mas ficaria alinhada com Jesus. A todos os presentes, muita paz. Obrigado. Excelente abordagem, não é? Do Rony. É um trabalho, né? É um trabalho, é uma missão. Que nós possamos estender, depois dessa prece final, que já foi essa poesia, que nós possamos apenas nos incumbir de estender essas palavras. Às vezes parece realmente muito distante para alguns o tema, né? Tem gente que fala, mas falar, mas gente, é tão mais próximo. E quando você fala de jovens, realmente assusta muito o quão próximo esse tema chega para a gente, essa situação. Então, o quão é grande a missão de cada um de nós, de não deixar isso acontecer. Nós temos, sim, essa missão. Cada um de vocês que tiveram a oportunidade de estar aqui hoje e ouvir, seja através do presente do livro, seja através da divulgação, da retransmissão da palestra. Aqueles que estão assistindo, compartilhem, recompartilhem, curtam, porque isso tem que ter muita visualização, né? E ouvir acima de qualquer coisa. Então, para aqueles que acham que é um tema não tão pertinente, que não é tanto assim, saibam que é, né? Infelizmente, e cabe a nós todos ajudarmos. Rony, parabéns, uma brilhante explanação, parabéns pela autoria do livro. Sei que conjugada com os mentores amigos, é óbvio, mas parabéns por se colocar a serviço, por estar aqui, né, e por aceitar esta missão maravilhosa. Que nós todos sejamos o sol, a luz, né, através dos ouvidos ou de uma palavra. A gente pode salvar, como essa história que ele contou de uma pessoa que passa e traz o amigo, ou de repente de alguém que você lembrou, que você pode mandar uma mensagem. Enfim, nossa gratidão ao nosso irmão querido Rony, a todos os mentores amigos que estiveram aqui presentes, intuindo, iluminando, abençoando. Nossa gratidão por esse consolo, por saber do poder da prece mais uma vez. Que nós saiamos daqui revigorados, firmes e principalmente encorajados no propósito de levar os nossos ouvidos, de levar uma palavra de amor, de levar um sorriso, um acalento àqueles que sofrem. Que nós não nos esqueçamos dos nossos anjos protetores por nenhum segundo em nossas vidas. Ouçamos a nossa prece final e estaremos à disposição para quem quiser adquirir esta obra. Que assim seja. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Marcas em mim, Mãe, tira do meu coração
aqueles que eu fiz sofrer. Peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso na cruz e interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, no meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho.